Paz amado, tudo bem? Vamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nós estamos com essa série de vídeos falando sobre a nossa posição em Cristo, a sua posição em Cristo Jesus, você como missionário, você como um pregador da Palavra, você que sai para anunciar o Evangelho, né? E essa palavra também, essa mensagem que nós estamos trazendo, não é só para aquele que vai para o campo, mas também para você que está aí no escritório, é um servo de Deus, você que está, não sei, você que é um enfermeiro, está aí no hospital, você que trabalha numa repartição pública, seja lá qual for, tá? Então, não é somente para aquele que é missionário, a realidade isso aqui é para todo mundo. Mas é claro, como eu sempre falo, nosso canal aqui é direcionado para missões, então a gente fica aqui nos direcionando aqui para missionários, tá bom? Mas, amado, uma coisa que nós já temos aprendido em outros vídeos passados é que a nossa posição de autoridade diante de Deus, essa posição ela vai depender muito da nossa vivência no propósito de Deus, né? Você viver o propósito. O Espírito Santo ele tem um trabalho, ele tem um agir dele, ele está agindo, ele está trabalhando. E nós estamos no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está nessa atividade, porque o Espírito de Cristo está no corpo de Cristo. Compreende? Cristo é a cabeça, sobre a terra está o corpo de Cristo, e esse corpo está dando continuidade ao trabalho que Cristo iniciou. E que também, de um certo modo, de uma forma geral, essa faz parte da missão de Deus, a missão de resgate, de reestruturar todas as coisas essa bagunça toda que veio através do pecado, né? E etc. Mas o corpo de Cristo está trabalhando. E você, como membro do corpo, o Espírito de Deus tem te direcionado a um lugar específico, num tempo específico, na hora certa. E ele tem esse trabalho para você, o propósito, porque você é membro do corpo. Então a questão não é você fazer o que você quer, mas a questão é você fazer aquilo que Deus tem para você fazer, no lugar certo, no tempo certo e etc. O foco não é você, o foco é Cristo. O foco não é você de forma especial, mas é o corpo de Cristo, aquele que é a cabeça. Agora, a questão aqui é o seguinte, porque muita gente sai desse ambiente de autoridade, sai desse ambiente privilegiado, de estar no corpo, de receber a presença de Deus e ter a autoridade de Deus sobre si para o cumprimento de um propósito num lugar específico. Isso é o chamado de Deus e todos nós temos chamado, tá? Quem sabe você foi chamado para estar no meio de um fórum, como advogado, trabalhando no fórum. Eu não fui chamado para isso. Deus não colocou no meu coração lá atrás fazer advocacia, etc, ser um advogado. Mas eu não tenho acesso ao ambiente de fórum, ambiente de advogados, etc, para poder manifestar a vida de Cristo, ser luz e ser sal. Você tem. É só um exemplo que eu estou dando, tá? Isso aqui pode ser para a faxineira lá não sei aonde, pode ser para o que está lá no hospital, como médico, como enfermeira, né? Eu tenho parentes que trabalham nessa área da saúde, né? Onde eles estão manifestando a glória de Cristo, porque tem um chamado para aquilo ali, ou o chamado de Deus é só para ser missionário na Bolívia ou ir para a África. Não, amado, a igreja de Cristo ela tem um propósito sobre a terra e todos nós temos um chamado para um lugar específico. A questão não é quem é que vai para a África. Agora o ponto aqui que eu quero trazer para a gente não esticar o nosso vídeo, a nossa meditação por que muitos abandonam esse lugar? Uma das coisas é essa falta de entendimento, a questão do chamado, né? Coloca tanto no coração que eu tenho que ser um missionário lá no Peru. E aí Deus chamou o camarada para trabalhar numa repartição pública, te colocou aí, te capacitou para estar aí nesse lugar e ser luz neste lugar, mas não, quer ser missionário no Peru. Aí abandona tudo, sai do propósito de Deus, enfia a mão pelas pernas, como a gente fala, pelos pés, enfia a mão pelos pés, aí vai lá pro Peru, aí quebra a cara, não dá nada certo e vira aquela baldeira toda, aí missão não é pra mim, aí vem aquela lamúria toda, né, de que não, isso é ilusão, não é assim. A questão é que você saiu do propósito de Deus, tá? Eu lembro a gente pode lembrar a passagem de Pedro, quando o Senhor estava vindo sobre as águas. E você sabe que ninguém pode andar sobre as águas. Ninguém pode andar sobre as águas, tá? A não ser pelo mover pela palavra de Deus.
Existiam os 12 discípulos, estavam todo mundo ali dentro do barco. Mas Pedro falou para o Senhor: Senhor, se és tu, fala para mim, para que eu possa ir andando até onde o Senhor estava. O Senhor falou: vem, Pedro. Aí Pedro sai do barco, coloca o pé. Se colocar o pé sobre as águas e andar fosse algo tão... Por que os outros discípulos não fizeram? Não, ficar todo mundo dentro do barco, quietinho. Porque ninguém pode andar sobre as águas. Só quem pode andar sobre as águas é aquele que tem a palavra do Senhor. E Pedro pôde andar sobre as águas. E Pedro é um exemplo de muitas pessoas que estão sob o mover de Deus, no propósito de Deus, e perde essa posição. Ele, quando olhou para a circunstância, ele olha para a onda, ele olha para o vento, ele olhou e ele tirou os olhos da palavra, que é o Senhor. E aqui está um ponto interessante. Você onde está, o propósito de Deus, para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, você recebe uma palavra de Deus. Você, para viver esse ambiente sobrenatural de Deus, você recebe essa palavra de Deus. E quando você coloca os teus olhos nessa palavra e vive essa palavra, você começa a viver essa vida com Deus, essa autoridade de Deus, acima das circunstâncias, das dificuldades. As ondas estão batendo, mas você está andando sobre as águas. O vento está forte, mas você está andando sobre as águas. Você está numa posição de autoridade, vivendo a vontade de Deus. E essa palavra de Deus, ela é uma palavra que o Senhor dá de forma específica. O Espírito de Deus fala para você. E eu costumo dizer assim que Deus, ele vai te dizer, se Deus falou com você para vir para a Bolívia, tá? Deus falou, você não pode estar na Bolívia e na França. Ou Deus fala para você vir para a Bolívia, ou Deus fala para você vir para a França, entendeu? Ou então Deus fala hoje para você vir para a Bolívia e amanhã para a França. Mas dizer assim, Deus me mandou para a Bolívia e para a França, não tem como você colocar o pé na Bolívia e na França. Isso é orientação específica. Deus falou comigo para eu vir para a Bolívia. Se Deus falou com você, então esquece França, esquece Peru, esquece Paraguai, é Bolívia e pronto, acabou-se. Isso são orientações específicas, são a palavra específica. E o crente, ele adquire essa palavra de Deus mediante o relacionamento com Deus. Tem muita gente que fala que Deus não dá essa palavra específica? Tem muita gente que prega, porque não sabe, não ouve, não tem essa vivência com o Senhor. Nós temos a palavra que já é revelada, que nós temos aqui, e você aqui nas Escrituras, você não vai encontrar Deus falando para você em algum provérbio, algum salmo, algum aqui do Novo Testamento, vai para a Bolívia e fala, não vai ter isso aí. Mas você tem a orientação de Deus aqui para a sua vida, orientações são princípios de Deus para a sua vida e você tem que viver isso aí. E para a gente terminar aqui, eu quero ler Hebreus capítulo 11, que diz o seguinte, apenas esse versículo, que diz assim: Es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, de la demostración de las cosas que no se ven. De las cosas que não se ven. Então, pois a fé, a substância, aqui a palavra é upostase, né? É o título de propriedade das coisas que você espera. Não, ela não chegou ainda, não está nas suas mãos. Mas você sabe que você vai ter. Por quê? Porque é a palavra que te foi dada. A fé não é fé na fé. A fé é na fé na palavra que te foi dada. Você crê em Cristo, você não crê na fé. Tem que entender isso aqui. Mas o Senhor, ele te deu uma palavra e você crê em Cristo Jesus. Você sabe que aquilo que ele falou vai chegar, você vai viver aquilo. Por quê? Porque Cristo falou para você. E você tem essa certeza. Né? É a substância, é o título de propriedade e a demonstração das coisas que não se vê. Nós vivemos hoje aqui na Bolívia, eu posso dizer que nós vivemos esse ambiente. Tempos atrás, Deus falou que ia me levar a uma outra nação. Eu estou em outra nação, saí do Paraguai e vim para cá. Não tinha recurso nenhum, condição nenhuma, mas eu vim. Deus falou que ia nos colocar à frente de um projeto que ia crescer, expandir. Nós estamos vivendo essa expansão. Deus falou que ia colocar muito material nas nossas mãos. Eu não tinha condição nenhuma disso. E hoje nós estamos... Olha aqui. Isso aqui tem pouco, né? Esses dias dava cheio aqui. Eu já mandei para outro lado, tá? E aqui fica... Vem material, vai para cá, vai para lá. Deus falou que ia atrair os evangelistas. Sabe? É Deus. As pessoas falam, pastor, como é que você consegue tanto contato com os evangelistas? Deus falou que ia trazer os evangelistas e nós íamos apenas apoiar.
as coisas acontecem por causa da palavra de Deus, né? E Deus tem dado promessas, e a gente aqui, nós nos alimentamos da promessa de Deus, da palavra de Deus, não das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, mas da palavra de Deus. Agora, se eu fizer igual Pedro, vem uma luta, falta de recurso, Deus não está mais comigo, e eu começo a olhar para a onda, para o vento, não sei, entendeu? Muita gente pede essa posição que Deus tem dado, posição de autoridade, porque tira os olhos da palavra que Deus tem dado. A minha pergunta é, para a gente finalizar, qual é a palavra que Deus tem dado para você? Qual que é a orientação que Deus tem dado para a sua vida? O que Deus falou para você há 5, 6 anos atrás, que é a palavra que você deveria guardar, e quem sabe você até esqueceu disso aí. Eu tenho o costume de anotar, porque eu também esqueço, viu? Eu gosto de anotar no meu caderno, e de vez em quando eu tô olhando lá e falo, olha, tal dia tá assim, o Senhor falou comigo. E essa palavra eu me alimento, me organizo, me preparo em cima dessa palavra. Qual é a palavra que Deus te deu? Qual é a orientação que Deus te deu para você guardar? Você já esqueceu? É fácil esquecer. Deus falou 5 anos atrás, é fácil. Pastor, mas eu não vi mais anjo. Não, é fácil esquecer? Não, filho. Viva a palavra de Deus. Se você sai dessa palavra, desse ambiente da palavra e do propósito de Deus, você perde esse ambiente de autoridade. Amém? Forte abraço.